Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Eu vou nesta série de vídeos que farei nos próximos tempos, vou resolver os exames do ano 2017 e 2016, primeira e segunda fase, de modo a que vos possa ajudar na preparação do exame de Físico-Química A do ano de 2018. Vou começar pelo exame de 2017 da primeira fase e neste primeiro vídeo eu vou resolver a questão número 1, que é dada por duas alíneas, a questão 1.1 e a questão 1.2 do primeiro grupo do exame. É uma questão que incide então no tema das soluções e concentrações que se aborda no 10º ano na disciplina, obviamente, de Físico-Química. O exercício diz-nos o seguinte: o ar seco é uma mistura gasosa constituída essencialmente por nitrogênio, que é N2, oxigênio, que é O2, na qual existem ainda componentes minoritários, quer dizer, em pequenas quantidades ou então em menores quantidades do que o N2 e o O2, que são eles então o argon, que é um gás nobre, e ainda o dióxido de carbono. Na questão 1 temos o seguinte: considero que o teor em dióxido de carbono no ar seco é aproximadamente 0,05%, isto um dado em percentagem em massa. Ok, vamos antes de responder à questão interpretar qual o significado deste dado, ou seja, o que é que isto está a querer dizer quando nós temos uma determinada percentagem em massa. A forma da percentagem em massa, ela não está no formulário do exame, por isso é daquelas formas que vocês têm que saber, porque ela não consta no formulário. Mas vamos em primeiro lugar à interpretação. O que é que este dado nos transmite em termos de interpretação perante o problema? Bem, nós temos aqui uma solução, e neste caso a solução é o ar, ou nos dizem aqui que o ar é uma mistura gasosa, ou seja, nós temos uma solução que é o ar, e essa solução tem vários componentes, entre eles o azoto, o oxigênio, o argon e o dióxido de carbono. Este dado é relativamente a percentagem em massa do dióxido de carbono no ar. Ou seja, em termos de interpretação, se eu considerar aqui uma amostra qualquer de ar, nós aqui no ar vamos ter aqueles compostos, ou seja, vamos ter aqui numa amostra de ar, vamos ter N2, vamos ter O2, vamos ter argon e vamos ter dióxido de carbono. Perante este dado, eu posso interpretar este dado da seguinte maneira: se eu pegar numa amostra qualquer de ar e pensar na massa total dessa amostra, dessa massa total existe em média 0,05% da massa total de ar, em média corresponde à massa de dióxido de carbono. Concretizando isto em valores, por exemplo, se eu pegasse numa amostra de 100 gramas de ar, em média nessas 100 gramas de ar existiriam então 0,05 gramas de dióxido de carbono. Esta é então a interpretação deste dado relativamente à percentagem em massa, ou seja, é uma percentagem da massa total da amostra, estão-nos a dar a percentagem nessa massa total daquele componente. Em termos de fórmula, a percentagem em massa é dada pela seguinte fórmula, ou seja, a percentagem em massa de dióxido de carbono no ar, né, que é a nossa solução, há de ser então igual à massa desse composto, ou seja, a massa de dióxido de carbono em gramas, a dividir pela massa da solução, que neste caso seria a massa de ar também em gramas, isto vezes 100 para obtermos então o valor em percentagem. Se estivéssemos a falar da percentagem em massa de N2, então seria a massa de nitrogênio sobre a massa de solução, continuaria a ser o ar. Agora, na questão 1.1 pedem-nos o seguinte: qual é o teor de dióxido de carbono no ar seco em partes por milhão? Ok, este partes por milhão também temos uma forma para tratar esses casos onde temos partes por milhão. Já vamos à interpretação do que é que isso significa. Eu vou só colocar aqui a forma. Esta forma também não está no formulário de exame, também têm de saber. Partes por milhão em massa de dióxido de carbono no ar é dado por massa de dióxido de carbono em gramas, a dividir pela massa da solução, que neste caso seria a massa de ar, também em gramas, mas vezes 10 à sexta.
Reparem que esta forma ela não nos permite uma grande interpretação sobre o significado das partes por milhão. Existe uma segunda ideia para vocês trabalharem as partes por milhão, que é aquela que eu uso para fazer a interpretação. Se bem que em termos de cálculo, esta forma é melhor em termos de cálculo, a outra que eu vos vou apresentar aqui será melhor em termos de interpretação. Ou seja, eu podia olhar para este cálculo das partes por milhão em dióxido de carbono da seguinte maneira: partes por milhão em dióxido de carbono, estamos a falar em massa, seria igual à massa de dióxido de carbono, mas em miligramas, a dividir pela massa da solução, que seria a massa de ar, mas em quilogramas, e aí já não colocaria o 10 à sexta. Eu posso fazer o cálculo das partes por milhão desta forma, sem colocar o 10 à sexta. Porquê é que eu acho que esta forma, em termos de interpretação, é mais favorável do que esta? Vamos pegar, por exemplo, num resultado destes. Obviamente não estou a pegar na solução correta, até poderá ser, mas não estou a pensar nisso. Imaginem que a solução disto seria 5 partes por milhão, ou seja, aqui teríamos 5 partes por milhão. Qual seria a interpretação deste valor perante esta ideia? Bem, eu podia interpretar isto da seguinte maneira: se eu considerar 1 kg de ar, nesse quilograma de ar existiam em média 5 miligramas de dióxido de carbono. Se as partes por milhão fossem 10, então num quilograma de ar existiriam em média 10 miligramas de dióxido de carbono. Se o resultado fosse 50, né, então num quilograma de ar existiriam em média 50 miligramas de dióxido de carbono. Por isso é que eu acho que nesta forma a interpretação é melhor do que nesta aqui, que é a forma que vem nos manuais. Em termos de cálculo, obviamente que esta favorece, porque não temos que fazer reduções relativamente à massa. Aqui já teríamos que colocar a massa de dióxido de carbono em miligramas e a massa de ar em quilogramas, o que nos obrigaria a fazer algumas reduções. Aqui não, aqui é introduzirem as duas massas em gramas e depois multiplicar por 10 à sexta, ou seja, para fazer as contas é melhor, mas esta é sem dúvida melhor para fazer a interpretação do significado do que é, ou do que significa as partes por milhão em massa de uma determinada substância numa solução. Bem, agora tentando resolver o exercício, isto poderia ser resolvido até através de uma regra 3 simples, mas eu não gosto muito dessas resoluções da regra 3 simples. Se queremos calcular as partes por milhão em dióxido de carbono, e pegando aqui assim nesta forma aqui, e reparem que o dado que temos é que esta percentagem em massa que temos aqui é igual a 0,05%, então eu posso matematicamente manipular um pouco esta forma das partes por milhão, de modo a encontrar a expressão da percentagem em massa dentro desta forma. Reparem no seguinte: eu podia chegar aqui e fazer isto: partes por milhão em dióxido de carbono seria então igual à massa de dióxido de carbono em gramas, tudo bem, a dividir pela massa de ar também em gramas, mas agora eu vou desmontar aquela potência. Reparem que ter 10 à sexta é a mesma coisa que eu pensar em ter 10 ao quadrado vezes 10 à quarta, isto pelas regras das potências. Então eu vou desmontar aquele 10 à sexta, ficaria então vezes 10 ao quadrado vezes 10 à quarta. E agora reparem que o que temos aqui, esta expressão que temos aqui, é exatamente a expressão da percentagem em massa de dióxido de carbono no ar, que sabemos que é igual a 0,05. Então eu posso aqui dizer o seguinte: partes por milhão em dióxido de carbono seria então igual, isto aqui é a percentagem em massa de dióxido de carbono vezes 10 à quarta. Reparem que a percentagem em massa é um dado do enunciado, sabemos então que é igual a 0,05, então seria 0,05 vezes 10 à quarta, e já teríamos aqui o valor das partes por milhão. Ou seja, também vos passei aqui uma ideia em que vocês podem transformar a forma das partes por milhão em função da ideia da percentagem em massa. Olhando agora para as opções, reparem que isto está colocado em notação científica, os resultados são todos em notação científica, então vou passar aqui o meu resultado para a notação científica, teria que deslocar aqui a vírgula
duas casas para a direita, isto ficaria então 5 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 10 à quarta. Aqui o 10 elevado a menos 2 tem a ver com a transformação de 0,05 em notação científica, e agora 10 elevado a menos 2 vezes 10 à quarta, pelas regras das potências, somamos os expoentes e o resultado seria então 5 vezes 10 ao quadrado. Sendo assim, a resposta correta seria então a opção C. Passemos agora à segunda questão. Qual das expressões seguintes permite calcular a quantidade de dióxido de carbono que existirá numa amostra de 1 kg de ar seco? Bem, aqui dou-vos já aqui uma grande dica, isto é extremamente importante. Quando vos pedem para determinar a quantidade de uma determinada substância, a quantidade é sempre, mas sempre o número de moles, ok? Quantidade em química, estão-vos sempre a pedir o número de moles. Então, ok, se querem o número de moles de dióxido de carbono, é isso que nos estão a pedir e vocês devem atacar logo o problema pela questão. O número de moles de dióxido de carbono, isto já é uma fórmula que está no enunciado, o número de moles de uma determinada substância há de ser dado pelo quociente entre a massa da amostra que temos relativamente a essa substância, a dividir então pelo valor da massa molar dessa substância. Bem, eu vou fazer aqui o cálculo, da massa molar. Para fazer o cálculo aqui da massa molar de dióxido de carbono, vocês vão ter que consultar a tabela periódica. Eu coloquei aqui os elementos que nós vamos precisar da tabela periódica para fazer o cálculo da massa molar. Vocês na tabela periódica, reparem, CO2, temos então o carbono e também o oxigênio. Então vocês vão à tabela periódica e vão olhar para o carbono e para o oxigênio. E aqui por baixo dos elementos estão então as massas atómicas relativas de cada um dos elementos. E para fazer o cálculo da massa molar, vocês vão ter que trabalhar com o valor aqui das massas atómicas relativas. E como é que se faz este cálculo? Fácil. Abrem aqui parênteses, reparem, têm um carbono. Se têm um carbono, então vão ter uma vez este valor. Então vou colocar aqui uma vez 12,01, mais, e quantos oxigénios é que têm? Têm 2, então vocês vão pegar ali na massa atómica relativa do oxigénio lida na tabela periódica e vão multiplicar por 2, porque temos 2 átomos de oxigénio. Se tivéssemos 3 átomos de oxigénio, então seria 3 vezes aquele valor. Então vamos ter 2 vezes 16,00 e as unidades da massa molar são então gramas por mol, ou então é idêntico, é equivalente, gramas vezes mol elevado a menos 1, gramas por mol, ou gramas vezes mol elevado a menos 1, é exatamente a mesma coisa. Então agora vocês vão aqui e fazem as contas, 12,01 mais 2 vezes 16, 2 vezes 16 são 32, 32 mais 12,01, a dar então 44,01 gramas por mol. Eu uso mais até gramas por mol do que gramas vezes mol menos 1, mas às vezes posso usar também aquele é irrelevante. Bem, então eu já tenho aqui este valor, eu vou colocar até aqui, isto há de ser então igual, aqui na massa molar, eu sei que é 44,01 gramas, aqui por exemplo vou colocar mol menos 1, para não estar aqui a criar fração de fração em termos de unidades. Olhando para as opções, não dá para descartar nenhum caso, porque reparem, o 44,01 em todos os casos ele está no denominador, então não podemos descartar para já qualquer opção. E agora teremos que determinar então a massa de dióxido de carbono, considerando que temos 1 kg de ar seco. Reparem que nós sabemos aqui no enunciado que em média 0,05% da massa da nossa amostra, qualquer amostra que a gente pegue de ar seco, do total da massa, 0,05% dessa massa total, desse quilograma, nós estamos agora a pegar nessa amostra, correspondem então a dióxido de carbono. Então tudo bem, eu vou explorar aqui a forma da percentagem em massa, e nós já vimos há pouco que a percentagem em massa
de dióxido de carbono, ela é calculada como a massa de dióxido de carbono a dividir pela massa da solução, que neste caso é o ar, ambas em gramas, isto vezes 10 ao quadrado. Então reparem, nós temos o valor da percentagem em massa, temos também a amostra da solução que foi colhida, que teremos então considerar 1 kg de ar, e é só aqui fazer algum cálculo matemático para resolver esta expressão em ordem à massa de dióxido de carbono que precisamos para fazer então um cálculo da quantidade química. Matematicamente, resolvendo aqui esta expressão em ordem à massa, vou isolar a massa nesta igualdade, a massa de ar que está a dividir, ela vai passar então a multiplicar ali para o primeiro membro, pela percentagem em massa, e o 10 ao quadrado, que está a multiplicar pela massa de dióxido de carbono, vai passar então a dividir ali para o segundo membro. Ou seja, isolando ali a massa de dióxido de carbono, nós vamos obter a seguinte expressão. Massa de dióxido de carbono há de ser então igual à percentagem em massa de dióxido de carbono, vezes então a massa de ar, vezes aqui a massa de ar, sobre os tais 10 ao quadrado. Cuidado que nesses exercícios vocês nunca devem fazer as contas. Tipo, nunca devem multiplicar estes valores, porque reparem, nós queremos obter não um resultado, mas uma expressão. Logo, não façam cálculos. Se fizerem cálculos, nunca mais apanham a expressão, porque depois multiplicam, vai dar outro valor que não é o valor que vai aparecer ali. Vocês querem a expressão. Então é a mesma expressão, não façam qualquer cálculo. Então, substituindo os valores, nós vamos ter que a massa de dióxido de carbono ela há de ser igual à percentagem em massa, que é 0,05, aquele valor, percentagem em massa de dióxido de carbono, vezes a massa de ar considerado, e a massa de ar é 1 kg, e vocês têm que ter cuidado, porque nós em química a massa tem que ser em gramas, mas depois em física trabalham com quilogramas. Têm que ter estas coisinhas todas bem assentes na cabeça. Se precisamos aqui em química trabalhar em gramas, vamos então dizer que 1 kg corresponde, obviamente, a 1000 gramas e é esse valor que temos que introduzir. Então tem que ser 0,05 vezes 1000 sobre 10 ao quadrado, que seria então 100. Podemos fazer aqui uma pequena simplificação, cortando aqui o 100 com estes dois zeros do 1000, e reparem que vamos obter a seguinte expressão, 0,05 vezes 10, e esta há de ser então as gramas que temos de dióxido de carbono na amostra de 1 kg de ar. Então vamos introduzir este valor aqui no cálculo da quantidade química. A massa de dióxido de carbono nesta amostra de ar é exatamente igual a 0,05 vezes 10, isto em gramas. Reparem que as gramas cortam com as gramas e mol menos 1, né, há de ser igual a mol aqui no numerador, ou seja, a nossa expressão há de dar 0,05 vezes 10 sobre 44,01, isto obviamente em mols. Sendo assim, a opção correta será a opção A, e com isto tenho o exercício 1.2 resolvido. Fico-me então por aqui quanto ao exercício 1, voltarei mais tarde para continuar a resolução do exame, então até um próximo vídeo. Tchauzinho.